Enquanto o mundo reduz o custo do dinheiro, o Brasil segue no topo do ranking mundial das maiores taxas. A Selic, estacionada em patamar alto, reacende o debate. O que segura o juro e o que precisa ser feito para que ele mude de fato, caia? A reportagem é de Danilo Moliterno. Os maiores juros reais do mundo: Turquia, Brasil e Rússia. A posição do Brasil entre países de preços menos controlados e ambiente institucional menos equilibrado leva a discussões sobre o patamar da Selic no país. Neste ranking, o Brasil fica acima de pares como Colômbia e México, que completam o top 5 dos juros reais. Para Aldo Mendes, que foi diretor de política monetária do Banco Central por 6 anos, um caldo de incertezas ajuda a explicar esta posição. Quando a gente se compara com eles, a gente vai ver que talvez a nossa incerteza, a nossa instabilidade seja maior, né? Essa incerteza que vem de décadas de instabilidade, sucessivas crises que nós passamos, né? Crise de petróleo, crise de dívida externa, crise de inflação, crise cambial, crises importadas de outros países que vêm para o Brasil. Na época a gente não tinha uma reserva internacional robusta como a gente tem hoje. Então, tudo isso gera um caldo de insegurança e de incerteza muito forte dentro do país. O juro é considerado o remédio contra preços altos em uma economia. Hoje, a inflação anual no Brasil está em torno de 5,1% acima do centro da meta mais a margem de tolerância, o que dá 4,5%. A discussão é sobre a dose do antídoto. Como resposta a este cenário, o Banco Central fixou a taxa Selic em 15% ao ano, nível que não era atingido no país há 2 décadas. Na avaliação de economistas, correções de rotas poderiam evitar que o remédio fosse tão amargo. Uma delas, segundo o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, seria o ajuste das contas públicas. A sustentabilidade fiscal faria agentes econômicos cobrarem um juro menos alto no país. Por exemplo, o Brasil tem uma situação fiscal sem paralelo no mundo. Também somos diferencial nisso aí. Em país nenhum do mundo, 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória. E, portanto, nós não temos flexibilidade no orçamento para fazer ajustes que ajudem a política monetária a conduzir o seu trabalho e alcançar uma taxa de juros mais razoável, tá certo? Então, esse é um problema. Em segundo lugar, nós temos uma dívida em ascensão. A relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, e vai chegar a 83% no próximo ano. Isaac Sidney, representante do setor bancário, diz que reestruturar as finanças públicas é condição essencial para o juro cair no país. Não há outro caminho. O Brasil só vai conseguir atingir níveis civilizados de juros, tanto os básicos quanto também de juros bancários, quando nós tivermos uma política de finanças públicas que possa estabilizar o endividamento público. Nesse momento, o endividamento está da ordem de 77%, 78% do PIB. E nós caminhamos para terminarmos 2026 com uma dívida pública da ordem de 83%, 84% do PIB. Isso é muito maior do que nossos países vizinhos. Por exemplo, o Chile tem uma dívida pública que equivale a 40% do PIB. O México, 60%. México e Colômbia, a nossa dívida está em 77%. É uma dívida elevada na proporção do PIB para países emergentes. A expectativa no mercado é de que os juros comecem a cair no início de 2026. Mas o temor é de que a redução seja pequena e temporária. Para que a queda da Selic seja consistente, além de contas públicas em ordem, Aldo Mendes diz que é necessário atenção à segurança jurídica e ao componente político. A insegurança política também traz elementos, né, para o econômico que às vezes podem fazer com que você não consiga baixar o juro, porque gerou uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer lá na frente e, enfim, e você vai precisar lançar a mão de juros mais altos. Então, eu acho que um pouco mais de paz e de previsibilidade na política, menos assim, presidente preso, presidente condenado, impeachment, se a gente conseguisse viver um pouco mais de momentos pacificados no fronte político, ajuda. Isso traz estabilidade, traz confiança, traz previsibilidade. Na avaliação do presidente da Febraban,
o enfrentamento destes problemas estruturais, em especial o das contas públicas, requer harmonia entre os agentes econômicos e colaboração entre os atores da política. Há déficits que são recorrentes, há dívidas públicas que vêm aumentando bastante nos últimos anos, décadas, na proporção do PIB. Isso pressiona a demanda porque são políticas fiscais expansionistas, fazem com que a demanda da economia seja pressionada e, por consequência, haja também pressão sobre a inflação. E o Banco Central precisa controlar a inflação. Daí porque muito se fala da necessidade de ter uma harmonia entre a política fiscal e a política monetária. O atual governo, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, enviou para o Congresso Nacional em 2023 uma proposta de ajuste fiscal, fez um reforço desse pacote, ainda não é suficiente. Recentemente tentou aprovar novas medidas de ajuste fiscal, mas essa mudança não pode ser feita só pelo lado da receita. É importante também que seja feito pelo lado das despesas. Isso depende de vontade política dos três poderes, não apenas do executivo.